Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol aqui no nosso Farol de Limeira. Muito obrigado pela atenção, carinho da audiência. Mais uma vez, estou ao lado aqui do analista político, meu amigo, médico, doutor Renan Félix. Renan, seja muito bem-vindo. Bom dia, Beto. Muito obrigado. É sempre uma oportunidade, um prazer estar presente aqui. Bacana. Antônio Cláudio Bontorim está lá no aquário, né? No aquário da redação da Tribuna de Limeira. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Um abraço. Um abraço, doutor Renan, Beto, e um bom dia a todos que estão nos acompanhando por aqui. Valeu. Vamos rapidamente, então, às observações iniciais aqui do nosso Debate Farol, que é um programa que não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. Esse é o nosso Debate Farol, ano 2. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, um amplo debate e a construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Lembrando, né, esse ano de eleições municipais, a gente tem que começar a pensar desde já, e parece que esse é o nosso primeiro tema de hoje, que o nosso coordenador técnico J. Neto já colocará para o debate. Haverá renovação significativa na Câmara, é claro, Câmara aqui de Limeira, a proposta é minha. E é o seguinte, ao longo dos últimos anos, até pelo exercício do jornalismo, a gente acompanha o desempenho dos representantes públicos, em especial dos vereadores, né? Existem vereadores mais atuantes, existem aqueles vereadores que vêm de segmentos organizados, por exemplo, grupos religiosos, né? Segmentos assim e tal, e a gente percebe que é natural que haja uma renovação nos nomes, né, dos vereadores. Porém, estes que detêm o privilégio de ter um eleitorado meio que cativo, eles só saem da Câmara quando o seu segmento fala, olha, chega, agora nós vamos colocar outro. Inclusive, o Cláudio vai se lembrar, tinha um antigo vereador aqui em Limeira, jogava bola no Independente, o Careca, pessoa muito bacana, muito gentil, e ele frequentava uma igreja. A partir do momento que ele perdeu, não foi mais ungido... Você perdeu o bastão? Nada, né? Não tinha mais nada. E tem uma igreja aqui que chegou assim, ao ponto, né, de dividir o seu eleitorado entre 2 candidatos a vereador, e a contagem foi idêntica. Os 2 foram eleitos com contagem idêntica, ou seja, você pega o azul, você pega o amarelo, você vai, parte vota nesse, parte vota naquele e tal. Mas eu fico muito preocupado com as pessoas de boa intenção que pretendem, sim, assumir um cargo público, assumir um cargo legislativo, que têm ideias para a cidade, e essa disputa acaba sendo desigual. Então, com toda certeza. Eu vou começar contigo, meu caro doutor Renan. Acredita que pode haver uma mudança, por exemplo, de mais de 50% nos nomes dos vereadores na Câmara nessa eleição? Olha, Beto, a gente sabe que o uso da máquina pública, né, em benefício dos que lá estão, é uma prática comum, né, não só em Limeira, mas como no país inteiro, né? Quem está na frente do poder, né, ela usa a máquina, o sistema do poder público para se favorecer, né? Como eu disse já anteriormente, em outros programas, direta ou indiretamente. E a gente sabe que toda reeleição, né, a gente tem, justamente o que você falou, a gente só troca quando o grupo ali que está por trás daquele candidato, aquele pré-candidato, diz assim, olha, chegou a hora de a gente mudar. Isso. E aí tira, né? Mas se não, isso não acontece. E realmente, segmentos religiosos são grandes eleitores, né? Organizações, né? Bandeiras. Então, a pessoa que trabalha num hospital, por exemplo, é conhecida nesse hospital. Uhum. Ela é eleita pelas pessoas que trabalham, que frequentam aquele hospital, um grupo de pessoas que apoiam para ter aquela pessoa, aquele candidato, né, que será novamente reeleito. Eu acho que o que acontece é que a população ela fica sem escolha. Porque não se disputam, por exemplo, na Câmara, não se disputam 21 cadeiras, disputam 10, 11. Exatamente. Né? Então é metade, 50% das cadeiras já estão ocupadas e serão ocupadas por aqueles que já estão lá hoje em dia.
né? Você acha isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, infelizmente, né? Não gostaria, mas acho que sim. Eu acho que Limeira, no nosso caso, precisa de mudança, novas ideias, sangue novo, sangue jovem, sangue fresco, né? Eu acho que precisa, como a gente brinca, né, a moeda precisa circular, as pessoas também precisam circular, né? Eu acho que a pessoa que está há 12 anos, 16, 8 anos no Poder Legislativo, ela precisa dar lugar, dar voz a novas ideias, a novos representantes do Poder Legislativo, para que se aperfeiçoe cada dia mais a nossa cidade, né? E infelizmente isso não acontece. E o próprio eleitor fica sem opção. Porque ele vai falar assim, poxa, muitas vezes eu queria votar naquele lá porque eu acho que ele vai ser uma pessoa diferente, uma pessoa jovem, uma pessoa nova, vai trazer renovação à Câmara Municipal, mas eu acho que ela não vai ganhar. Por quê? Porque eu frequento uma igreja tal e na igreja é consenso que será eleito fulano de tal, beltrano de tal. Né? Então acaba que isso já barra, né? Você sabe que a pessoa não tem chance de ser eleita, você não vota. E vira um ciclo vicioso. Eu acho que não vai ser eleito, não voto, o cara tem pouco voto e realmente não é eleito. Né? Então, assim, quando se fala em renovação, eu acho que isso é gostaria eu, sim, que houvesse uma renovação de 80% da Câmara Municipal. Infelizmente, sei que não haverá. Né? Não haverá, a gente está falando aí de uma renovação de 50%, 45% da Câmara, no máximo, né, Beto? Isso é uma pena. Uma pena porque as ideias novas, né, ficam defasadas. E depois o próprio munícipe reclama, né? Fala, nossa, mas o meu vereador não me escuta. O cara que eu votei, ele não vem aqui ver se o meu bairro está com creche, se o postinho está atendendo de maneira adequada, se está faltando de pirona aqui no posto de saúde para a gente pegar. Não, ele só vem na época da eleição. E o que o eleitor faz? Ele vota novamente nesse mesmo cidadão, nesse mesmo candidato a vereador, no caso, né, para retomar a cadeira lá dentro. Então, assim, quando a gente questiona, cobra, a gente que escolhe. Se a gente está escolhendo os mesmos, a gente vai ter os mesmos resultados. Né? Se a gente quiser mudar o futuro da nossa cidade, nós precisamos de pelo menos dar a chance para que novas pessoas contribuam de maneira positiva. Algumas vão errar, não será a gente não acerta 100%, mas dar a oportunidade de mudança. Né? Porque nos mesmos que estão, eu acho que a Câmara Municipal hoje em dia é a pior Câmara que tivemos na história de Limeira, no meu ponto de vista. É a pior Câmara. Mas, o Cláudio, essa é a sensação, né? Quando a cada 4 anos, né, a gente avalia o trabalho dos vereadores que estarão disputando, né, a reeleição, etc. O que eu mais ouço é isso, né? Essa foi a pior Câmara e tal. Aí passa 4 anos, essa foi nós estamos indo para um fundo do poço perigoso aí, né? Agora, Cláudio, você tem ideia quantos candidatos a vereador nós teremos esse ano? Você acha que esse número chegará a uns 500? Olha, Beto, em primeiro lugar, eu não acredito que nós tenhamos 500 eleitores. Eu acho que a gente não vai chegar a 500 eleitores, a 500 vereadores candidatos, né? Pode ser, eu não sei. É difícil a gente fazer essa projeção. Mas você falou em renovação, né? Eu imediatamente fui aqui no Mestre Google, né? E pesquisei. Nós tivemos em 2020, na última eleição municipal, uma renovação de 52,3%. 10 vereadores se reelegeram da gestão anterior e 11 vereadores foram eleitos pela primeira vez, alguns não, como o doutor Júlio, por exemplo, né? O Junegão, que já tinham sido vereadores anteriormente, mas nós tivemos aí 11 vereadores eleitos que fizeram com que nós tivéssemos a renovação de 52,3% na Câmara. Nós já chegamos a ter mais, nós já chegamos a ter uma renovação aí de 60%, e a média normalmente é essa, viu, Beto? É difícil você ter uma média maior do que essa de renovação. 2/3, 1/3, é muito difícil. Nesse caso, 11 vereadores, né, foram menos que 2/3. 2/3 seriam 14, né, vereadores
para renovar a Câmara de forma mais efetiva. Mas eu acredito que nós tenhamos uma renovação parecida, né? Desse grupo, o Betinho Neves não concorre à reeleição, porque ele vai ser candidato a prefeito, né? Então, é um a menos. Então, nós teremos aí um que já não será vereador na próxima legislatura, Beto. Fica por aí mesmo, viu? Bem lembrado, Betinho não concorre à reeleição esse ano por razões óbvias, né? Mas é isso aí, né? Quer dizer, 50 os números, o Cláudio nos trouxe aí números oficiais, né? Ele teve 52%. Da renovação. Agora, eu apenas gostaria de incluir, antes da gente encerrar esse tema, que existem as associações de bairro também, algumas mais ativas, outras nem tanto. E eu me lembro, pela minha passagem como secretário de esportes, Cláudio, era muito frequente eu receber presidentes de associações de bairros, né? Vamos lá pedir lá uma medalhinha, um troféu para o campeonatinho que eles fazem no final de semana, pedir uma bola, pedir alguma coisa, normalmente não tinha, eu tinha que sair correndo, eu mesmo comprava, porque eles chegam na sexta-feira, a competição é no sábado de manhã? No sábado de manhã você tem que dar conta. Mas existem associações, inclusive tem um lá do Vitório Lucato, né, se não me engano. Tem o Ayrton do Vitório Ayrton, Lucato, Beto, exatamente. É um dos representantes de associação de bairro, né? E ele eu o conheço, né? Eu o conheci na época de secretário, muito ativo, né? Muito ativo. Então existem algumas coisas, não são só igrejas, não. Existem muitas associações de bairro. Sim, com certeza. Que são ligadas à prefeitura. E uma coisa, viu, Cláudio e doutor Renan? Tem uma coisa. Você sabe que para essas associações é muito curioso isso. Não existe partido. Não existe partido. O partido deles é o prefeito que ganha. Exatamente. Eles dependem, né, daquilo, da né? autorização. Então, exatamente. É isso aí. Bom, vamos, quem sabe, ter um dia renovação um pouco mais acentuada na Câmara de Limeira. Vamos ao segundo tema de hoje, para dar tempo para a gente falar. Essa é do doutor Renan. Título a Bolsonaro. Propaganda ou homenagem? O que justamente é um tema que Corre a eu boca vi. pequena, é isso? Ou já está protocolado? Não, foi levado à Câmara, né, pela vereadora Maraísa, se não estou enganado, a petição para que o Bolsonaro receba o título de cidadão limeirense, né, pela Câmara dos Vereadores. E aí, assim, a gente se pergunta, né, lógico que Limeira teve uma votação expressiva a favor do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas nesse momento da corrida eleitoral, faltando aí 15, 20 dias para iniciar mesmo a campanha eleitoral, dar o título, um grupo, né, de vereadores ligados, obviamente, ao PL, ligados ao atual prefeito, né, propor um tipo de homenagem dessa, né, tornar Jair Messias Bolsonaro um cidadão limeirense, é o que eu me pergunto, né? É uma homenagem franca ou é uma propaganda política, né, velada, né? Porque você traz o chefe do executivo para a cidade de Limeira, obviamente ele vai ser fotografado, vai conversar com o representante do partido, que é o PL aqui, que é a nossa pré-candidata à prefeitura, Érica Tanque. Isso cria um frenesi, né? E acaba que instantaneamente se torna uma propaganda eleitoral gratuita e muito bem feita, né? Então, assim, é uma jogada, diria eu, de mestre, né? Então, é o que eu pergunto, né? Hoje, como pré-candidatos ainda, isso aí é uma homenagem sincera ou é uma propaganda eleitoral? Obviamente que é uma propaganda eleitoral, né, Beto? Então... Mas são as ferramentas da política. Exatamente. É justamente isso que nós discutimos um pouquinho antes agora, que é a questão do uso da máquina pública em benefício dos que lá estão. Né? Porque o vereador que apoia o Jair Messias Bolsonaro vai recebê-lo, recepcioná-lo na cidade de Limeira. Não, pode até fazer uma carreata, uma motociata. Motociata, exatamente. A minha grande dúvida é o seguinte, antes da contribuição do Cláudio, é que, tudo bem, é inegável a força como cabo eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não, eu diria que não funciona automaticamente. Haja visto o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Sim. O Ramagem,
provavelmente no Rio de Janeiro não teremos o segundo turno. E aqui, né, Cláudio, vale aquela questão também, né? Para um político que nunca colocou os pés em Limeira, ou colocou os pés e já os tirou, que não conhece os problemas da cidade, simplesmente referendar o apoio a este ou aquele candidato não significa que ele está referendando a melhor opção. Ele está referendando a sua opção. Claro, aí o eleitor fala, não, mas se ele vai votar, ou se fosse eleitor de Limeira, fosse votar em X, eu vou votar no X também. Né? Sem saber que ele não vai estar aqui. E ele também não vai votar no X? Não, ele não vai votar no X porque ele não conhece o X. Não conhece. Ele faz parte do grupo político ao qual ele pertence. Exato. Então, é uma coisa difícil aí de avaliar. Não vejo, assim, uma transferência imediata, mas, Cláudio, nós já falamos sobre isso. Seria a tal da bala de prata, né? Até porque, vou só corroborar mais um pouquinho, a atual candidata à prefeitura de Limeira pelo PL, né, inclusive criticou muito o presidente Jair Messias Bolsonaro na época da vacina, né, da pandemia, e gravou vários vídeos, esses vídeos foram veiculados na internet e tudo mais, né, que ela não era bolsonarista, e enfim, né, e isso houve, obviamente, uma repercussão, né, então é aquele negócio, né, mudança do lado na hora que convém. Eu lembro muito de uma fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro com a Soraya Tronic, né, da União Brasil, no qual ele disse, olha, agora você me ataca, mas você estava atrás de mim. Isso, né? isso. Ganhou o voto dizendo que era bolsonarista. Tem vídeos seus dizendo que me apoiava, que era o melhor para o Brasil. E agora vem criticar justamente o que você apoiou anos atrás e que não mudou nada. Né? Continua sendo assim. Então é bem, bem contraditório. Vamos lá, Vontorim. Vamos lá, meu amigo. Olha, eu acho... É uma faca de dois gumes, porque é uma proposta aí politiqueira, né, vamos dizer assim, mais claros, né, uma proposta muito sui generis do ponto de vista do período, né, principalmente porque nós estamos, como disse o Dr. Renan, num período eleitoral, prestes aí a iniciar a campanha eleitoral, a propaganda eleitoral, né? Nós sabemos que a propaganda de rádio e televisão começa no dia 16 de agosto apenas, mas não está tão longe assim, né? É oportunista para tentar trazer o presidente aqui para Limeira, mas aí esbarra numa outra situação. Será que ele tem agenda para isso, para vir? Será que essa discussão aí ela vai ser aprovada, tendo em vista que a boa parte dos vereadores aí se opõe hoje à atual administração, né? Tanto que votaram contra aquela questão da urgência naquele projeto da empresa de data center, né? Então, aí esbarra numa situação, num monte de situações que vão não contribuir, mas apenas prejudicar uma indicação dessa natureza. É a agenda do ex-presidente, é a aprovação ou não desse título de cidadão, né? As discussões que vão ensejar, os vereadores vão estar dispostos a deixar a campanha política e tratar desse tipo de tema em período eleitoral? É um monte de situações aí que a gente não sabe no que pode dar, né? Enfim, cada um usa a arma que tem, a arma política que tem, a propaganda que tem para poder desenvolver o seu trabalho, né? Eu acho que é apenas uma proposta oportunista na tentativa de ter o nome veiculado de forma mais efetiva na mídia. É isso que a vereadora Maraísa está procurando, no meu entender. Não, e quem for votar favorável com ela, precisa saber também se estará com ela caso o ex-presidente venha, porque senão o benefício será integralmente dela e da candidata a prefeito. Mas eu estou me lembrando, Cláudio, olha, para alguém que a Márcia me perguntou esses dias, você comeu alguma coisa? Eu falei, comi. Ela falou, o quê? Parei, não lembro.
Então, eu não confio muito mais na minha memória. Mas eu me lembro de um fato, Cláudio, se não me engano, um candidato à presidência, eu não sei se foi o Collor, talvez o Collor, viu? Houve um furor na cidade, o candidato tal estará aqui, eu não sei se era ele, eu não sei se era, não, o Covas não era, certamente, eu acho que era um candidato à presidência, estará em Limeira e tal, e houve assim um negócio, né? Um frenesi gigantesco. Aí, qual a surpresa que esse candidato recebeu seus correligionários, sabe aonde? Na Via Anhanguera, na entrada de Limeira. Não sei se você vai se lembrar desse fato, Cláudio. Ele foi lá, acenou e pegou e foi embora. Nem entrou na cidade, Cláudio. Olha, Beto, eu não tenho recordação, mas eu acho que realmente foi o Fernando Collor de Mello. Mas você lembrou uma situação interessante, né? Há muito tempo nós não temos candidato a presidente da República pisando na cidade de Limeira, né? Há muito, muito tempo. Nós tivemos, acho que, o último presidente da República que aqui esteve como tal foi o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Passou rapidamente e só. Eu me lembro que quem esteve aqui também foi o general Ernesto Geisel, né? Nossa, houve um sistema de segurança. Meu pai já estava no jornal nesse tempo e eles vasculhavam até a vida das pessoas que estariam presentes para cobrir o evento. Ele não foi na condição de jornalista, foi como proprietário de veículo de comunicação, mas regime militar, meu amigo. Vasculham tudo. Mesmo. O Geisel esteve aqui numa das facis. Não, mas ele foi inaugurar também, Cláudio, alguma coisa na Praça Toledo Barros. Onde ele foi recebido oficialmente também foi lá na Praça Toledo Barros. Foi alguma placa lá para descerrar uma placa, etc. E tal, mas você lembrou muito bem. Aliás, quando o Lima era vice-prefeito na administração do Radiche, o Lima sempre foi um representante de peso do PT. E também não me lembro da passagem do Lula à época que ele era vice-prefeito, portanto, representando o PT aqui em Limeira, né, Cláudio? Eu não me lembro disso. Depois que ele se elegeu presidente, também não tenho recordação não, viu, Beto? Nem ele, nem a Dilma, nenhum dos candidatos, né? E daí para frente, nenhum dos outros também, né? Aliás, sem querer esticar o assunto, né, talvez seja um dos motivos porque o interior, principalmente o interior, seja tão resistente ao voto progressista, né? Pela ausência também de figuras mais conhecidas, né, que se envolvam com a cidade em mais oportunidades. Vamos então ao último tema. Nossa, hoje vai dar para a gente falar bacana e bem sobre todos os temas. Vamos ao último, que é do Cláudio. Meu caro Cláudio. Nicolás Maduro, fica ou sai, meu amigo? Qual é a sua opinião? Aposta. Olha, Beto, eu, numa situação de normalidade, eu apostaria que ele estaria deixando a presidência da Venezuela depois de 2 mandatos consecutivos, né? Lá o mandato é de 6 anos, né? E me parece que as chances estão com o opositor, que também é um opositor do Nicolás Maduro e não de ideologia, porque o candidato à presidência que vai disputar com Maduro, ele é da centro-esquerda, né? Ele não é da direita, como o Maduro quer fazer acreditar em seus eleitores, né? Mas nós estamos tendo aí uma situação muito sui generis na Venezuela, que são as ameaças, né? Que se não vencer, terá um banho de sangue. O próprio Trump, inclusive, disse que se ele não vencer nos Estados Unidos nesse ano, o país caminhará para uma guerra civil, palavras textuais dele, inclusive, né? A do Maduro foi banho de sangue, né? E isso assustou bastante. E ele está, eleitoralmente falando, se não houver nenhum problema na eleição, se não houver nenhuma tentativa
de descaracterizar a oposição ou de algum atentado ou de prisão do candidato opositor, que a gente sabe que não é difícil acontecer, eu acredito que o Maduro deva deixar a presidência da Venezuela, mesmo porque ele não está mais com toda a popularidade. Aliás, ele está com a popularidade bastante afetada, né? E as pessoas, aqueles que estão deixando a Venezuela hoje, principalmente rumo ao Brasil, não são pessoas da classe alta, não são pessoas da elite venezuelana, mas sim pessoas do povo venezuelano mesmo, né? Aquele povo que está sofrido, que está bastante prejudicado com a situação econômica no país, né? Então, eu acredito que nós teremos aí uma mudança se tudo transcorrer dentro dos conformes, né? E há uma preocupação aqui na América do Sul, né? A preocupação, ela existe tanto no governo federal quanto no Itamaraty, né? Que é uma preocupação com a segurança da própria América Latina e do próprio país, né? Em relação a essa questão. Mas eu acredito que, fora qualquer tipo de propaganda favorável ou desfavorável a Maduro, ele está com os dias contados se tudo for resolvido no domingo, na eleição, e não houver nenhuma intercorrência. O grande problema é essa intercorrência. Nós tivemos aqui no passado, doutor Renan, isso não é da sua época, também não é nem da minha, nem do Cláudio, né? Mas a história conta que era muito comum aqui no Brasil, chamado voto de cabresto. Estudei bastante isso na escola. O voto de cabresto era aquele que o sujeito ia... E depois nós tivemos uma atualização do voto de cabresto, o fato da proibição do eleitor levar o celular para a cabine de votação, exatamente por isso, né? Não poder tirar fotografia em quem está votando. Porque a gente tem que imaginar uma eleição aqui em Limeira, o sujeito vota aqui no Colégio Portinari, aqui no Trajano, todo mundo bonitinho, de bermuda, sapatênis, né? E outra coisa são as regiões mais vulneráveis, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Sim. Com a atuação das milícias, do crime organizado, né? O sujeito naquela comunidade X tem que votar para fulano ou não para Beltrano. Então, por isso que houve essa proibição. Mas em relação ao Maduro, Cláudio, antes do comentário do doutor Renan, você fala se tudo correr bem, né? A eleição nos Estados Unidos é um rolo. Ninguém entende, né, Cláudio, aquilo lá. Nem eu entendo aquele negócio. Ninguém entende. Juro para você, eu tento, estudo e não consigo. Não, pega uma folha de sulfite, coloca aqui, dobra ali, crava aqui e tal. Bom, mas dá certo. O problema que eu vejo na Venezuela, que, aliás, uma falha, na minha opinião, pontual do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ter batido tanto na tecla da urna. Eu acho que você desconfiar da urna, inclusive urna que o elegeu por mais de 4, 5 vezes, você tem todo o direito de fazer isso. Mas ficar nhen, o tempo todo, eu acho que foi um erro isso, foi um erro. Por isso que deu o que deu, né? O problema, Cláudia, e antes das considerações do doutor Renan, como é que se dará esse processo de votação? Se ele colocar um fuzileiro ali, com uma R-15, na porta de cada sala da escola, vota em quem? Maduro? Dizer sim. Então, entra. Acabou. Não tem... Então, o sistema eleitoral lá pode ser até seguro, mas a coação que pode ser feita pelo governo Maduro é isso que pode acontecer. É a sua opinião? A minha opinião intercorrência, né? É bem semelhante a de vocês, dos dois, né? Acho que quando o Maduro critica aí o sistema eleitoral, critica as urnas, diz que não são editáveis, que na Colômbia também não é editável, isso já é a mesma história que se repete, né? Realmente, o erro pontual do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em bater demais na tecla das urnas, né? Donald Trump também, mas fraudou as eleições e tudo mais. Isso abre precedentes, né? A gente fala Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro, que são candidatos de direita. Aliás, desculpa, o Trump pediu para encontrarem uns votinhos para ele lá. Foi enrolada com a votação, né? Por isso. Então, você vê que coisa. E o Maduro, ele questiona isso, põe-se em xeque, né? Tanto é que o TSE responde, né? Dizendo que o
sistema eleitoral brasileiro o governo não mandará nenhum apoio, nenhum fisco para auxiliar nas eleições daquele país, e que colocar em xeque a integridade das urnas do Brasil é um erro, né? Assim, fere fere o princípio de uma boa relação internacional, né? Então, assim, Maduro põe em xeque-mate até a eleição do seu colega, né? Que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é amigo pessoal de Nicolás Maduro, né? E então, assim, creio que do jeito que vai, realmente, se for uma eleição sem as intercorrências que o Cláudio pontuou, eu acho que o Maduro está com os dias contados mesmo, né? Agora, nós precisamos ver se ele entrega ou não entrega o governo para o candidato opositor, né? Ou se ele vai permanecer lá em cima e fazer acordo, negociata, se vai existir mais algum Eduardo Campos da vida, né? Só que versão venezuelana, né? Que perto da época da eleição, ou depois de eleito, infelizmente tragicamente ceifada a sua vida, né? Eu acho bem possível que aconteça, né? Governos ditatoriais são assim. Então fico meio com o pé atrás, né? Não sei o que esperar. Acho que temos que aguardar para ver. Não, mas você tem que ter um posicionamento. Você acha que ele fica ou ele vai embora? Eu acho que ele vai embora. Vai embora. Eu acho que ele vai embora. Por bem ou por mal, dessa vez não tem escapatória pro Maduro. Eu acho que dessa vez ele vai embora. Lembrando que a situação econômica da Venezuela há muitos anos, né? Ela está terrível, né? Muita gente saindo, inclusive aqui para o Brasil. Pessoas que querem voltar para a Venezuela desde que tenham condições de comer, não é nem trabalhar, comer, né? Sobreviver. Exatamente. Agora, duas observações que têm sido pontuadas aí pelos analistas internacionais. Me parece que o Exército não está tão alinhado com o presidente Nicolás Maduro, ou seja, não se trata mais de ele dar uma ordem, estalar o dedo ali e o Exército faz aquilo que ele quiser. E outro ponto, Cláudio, que é muito importante, antes da gente fechar, é o medo do Maduro, né, como ele praticou crimes, né, não crimes de guerra, mas violações contra os direitos humanos, ele pode ser, sim, acusado, processado e provavelmente condenado. Então, ele pode, ao se... perder o cargo, ele pode ir para a cadeia. Pode, exatamente. Tem essa também, né, Cláudio? Com certeza, Beto. Eu acredito até que seria uma punição, um julgamento bem rápido, né? Mas, como você disse, assim como aqui no Brasil os militares não quiseram entrar na vibe do Bolsonaro, né? E não bancaram a aventura de um golpe militar, né? Na Venezuela, os militares também não estão muito interessados em bancar a aventura de um golpe, né, favorável ao Maduro, embora ele tenha o comando das forças, né? Mas o comando nem sempre é obedecido, como aconteceu aqui no Brasil. Alguns militares queriam, mas a cúpula do Exército e das forças, das demais forças, não aceitaram as propostas do Bolsonaro, né? E acabaram não bancando o seu interesse. Assim como o Estado-Maior das Forças Armadas nos Estados Unidos é muito independente também, né? Do poder central, né, do presidente da República, né, a ponto de que na última eleição o chefe do Estado-Maior do Exército, né, das Forças Armadas, né, ele veio a público dar uma declaração que ele não iria compactuar com nada do que estava acontecendo, né, quando o Trump chamou-o para participar de um evento religioso e ele não aceitou, né? Então, a eleição nós não sabemos como funciona a eleição lá, como é feita a eleição na Venezuela, né? Nos Estados Unidos, ela é muito confusa para o nosso entendimento, tanto que um candidato pode ganhar o voto popular, mas se não fizer nos estados em que tem maior número de delegados, ele não é eleito, né? É muito estranho. A eleição americana é muito estranha. Na Venezuela a gente não sabe como funciona o processo eleitoral, mas do ponto de vista legal, do ponto de vista político,
se as eleições transcorrerem de forma normais, né, eu acho que estaremos aí no fim da era Maduro, né? Tá bom. Palpite simples, eu acho que o Maduro fica. Para a felicidade geral da nação. J. Neto, vamos colocar então as observações finais aqui do nosso programa para a gente encerrar. Programa gostoso, mais leve hoje, mais gostoso. Mais leve, hoje mais leve. Democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Antônio Cláudio Montorim, muitíssimo obrigado mais uma vez. Até segunda-feira. Ótimo final de semana. Beto, doutor Renan, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo final de semana para aqueles que nos acompanharam aqui no Debate Farol e até segunda-feira e um ótimo final de semana. Valeu. Doutor Renan, obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado, meu amigo, a todos que nos escutaram e nos assistiram no dia de hoje. Um excelente final de semana. Obrigado, Cláudio. Sempre um prazer estar com você. Debate sadio e equilibrado. É assim que a gente gosta. E vê se responde mensagem do WhatsApp, tá? Deixa comigo, vou começar a olhar mais. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela contribuição. Ótimo final de semana a todos. Segunda-feira estarei de volta às 10 ao vivo no Farol de Limeira.